Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 57 do podcast Learning, Creating e Sharing e hoje temos connosco Orlando Costa. Viva Orlando, tudo bem? Viva, viva Luís, obrigado pelo convite. Obrigado. Não, obrigado eu por aceitar o desafio. Olha, vamos começar de uma Foi forma um prazer. eh, sempre mais desafiante, que acho que é, como tu também já estás habituado, que é falar um Uhum. bocadinho quem é o Orlando Costa e aqui um bocadinho da sua jornada profissional e académica. Muito bem. Se calhar fazemos aqui uma divisão em partes, se me permites. Uhum, Sob o claro. ponto de vista académico, olhando para aquilo que é uma trajetória dita académica, sendo que eu acho que a academia é a vida em si, não é só aquilo que tu tens nas ditas carteiras da faculdade e na universidade. Vai muito mais longe do que isso. Mas diria que aquilo que de facto consta do meu currículo, se quiseres visitar ou quem quiser visitar, academicamente sou licenciado em Gestão. Uhum, Depois, após alguns anos e também fruto da minha, eu diria pelo meu apetite e uma tendência natural para áreas como a liderança e a motivação, há 8 anos tirei uma formação executiva, liderança e motivação. Sou atualmente também practitioner em PNL, ou seja, em programação neurolinguística. É que podemos falar um bocadinho mais, mas de facto certo. foi uma vertente e tem sido uma vertente de forte enriquecimento para mim, quer no meu dia a dia como pessoa, olhar para mim mesmo, quer para olhar para o contexto familiar, quer de amigos ou mesmo a nível profissional. E se calhar vou-te surpreender, mas também tenho uma formação como treinador de futebol. Boa, É muito é uma comum, novidade. sim, mas de facto foi algo que eu sempre quis fazer, sobretudo após aquela fase de excitação com a forma como o José Mourinho treinava e a forma como ele Claro, impactou, quer no treino, quer sobretudo na motivação e na sua linguagem, isto em claro. 2004, 2005, e portanto eu em 2009 acabei por fazer esse curso. Não tanto pela vertente de fazer uma carreira enquanto treinador, mas mais pela gestão diria, mais na gestão da respectiva dinâmica dos balneários, a forma como tu consegues normalizar diferentes tipos de personalidades e pô-los todos ao mesmo nível, e onde realmente o mais forte é quem joga, portanto, a Claro, meritocracia ali existe. Tu até claro que podes sim. ser, vamos admitir, filho de um ultramilionário, mas de facto não conseguires render se não conseguires de facto render ao nível de relevado, não tens a mínima hipótese de conseguires vingar. Portanto, Claro. é uma área que sempre fiquei entusiasmado e já agora já que estamos a falar disso, foi Força. daí que eu retirei uma grande aprendizagem. Olha, não tive qualquer tipo de remuneração, mas na altura que acabei o curso fui incentivado a abrir uma escola de futebol, uma escola para, no fundo, para crianças e adolescentes, Uhum. a nível de um clube extremamente pequenino, portanto, um Sim. clube local aqui no norte do país, em Faf. E esse clube estava, no fundo, sediado num tipo de contexto muito próprio, Uhum. uma pequena aldeia, um conjunto de crianças que advinham de famílias com dificuldades financeiras, e claramente fui-me deparando que ao longo do treino, quer a nível do Uhum. respectivo convívio com esses atletas, quer depois com outro convívio mais pessoal, fui-me apercebendo que eles, além de terem algumas dificuldades económicas, também tinham algumas dificuldades de aprendizagem. Mas alguns deles, aliás, uma percentagem bastante elevada, uma percentagem bastante elevada, até faltava ao treino. Desculpa, faltava às aulas, mas ia ao treino, portanto tinha bastante Certo. assiduidade a ir ao treino. O que me levou a ter ali diria, alguma curiosidade em perceber o porquê. Porque é que eles nunca faltavam ao treino, mas faltavam às aulas. Então, instalei ali um tipo de programa que se chamava Uhum. Estudar Compensa, em que basicamente o objetivo era que todos os atletas, estamos a falar perto de 80, 90 atletas de várias idades, para que fosse possível eles no final da época Uhum. desportiva conseguissem ir a um torneio internacional com grande impacto, eles tinham todos que assumir um compromisso em que todos, e eu repito, todos tinham de passar de ano. Excelente. Não podia haver nenhum que iria Um ficar para espírito trás. coletivo, não é? Um espírito Portanto, coletivo. aquela perspectiva coletiva. Pá, e se tu visse as dinâmicas que claramente se começaram a criar a partir desse instante em que acabava o treino e havia um miúdo que sabia que era bom aluno e depois incentivava os outros a irem para a casa dele e a conseguirem estudar em conjunto e a ver as forças e as respectivas fraquezas
claro. ao todo e numa perspectiva coletiva, pá, foi um projeto incrível Gratificante. e extremamente gratificante, e que ainda hoje, passado 10 anos, que isto foi em 2013, 2012, perto disso, vejo hoje já jovens adultos, muitos deles claramente bem-sucedidos, e que eu acredito que foi essa intervenção que foi feita em coletivo que os ajudou hoje a terem outro tipo de perspectiva de vida. Boa. Obviamente, depois, numa vertente profissional, tenho um background bastante assintomado, se permite, ou seja, uma larga experiência de anos na banca, Claro. onde estive, inclusive, a trabalhar numa das maiores entidades bancárias aqui do país. Tive a oportunidade de passar por várias áreas, porque sempre tive essa curiosidade de aprender várias áreas de negócio, e, portanto, passei pela área comercial, onde fui o puro comercial bancário, que fazia processos de crédito, vendia investimentos, portanto, fazia aquilo que era o standard das operações de um balcão. Depois passei para a área de investimento, aconselhamento ao investimento, marketing, formação e sistemas de informação, ou seja, componente mais tecnológica, onde aí conciliei o conhecimento técnico adquirido, se quiseres, mais de formação e gestão, Claro. numa mais clássica, com a introdução ao mundo incrível da tecnologia. Uma arma potente que te, no fundo, permite tangibilizar ideias que de uma forma analógica não as consegues, de certa forma, Mais fácil. Escalar, não é? não é possível materializar, mas que através da adoção tecnológica é possível, de certa forma, concretizar essa mesma ideia, esse mesmo objetivo. A juntar a isso uma forte vertente, eu diria, de gosto pela cultura, uma enorme paixão em música. Tive, inclusivamente, uma banda de música rock pop, onde também aprendi imenso sobre a forma como se enfrenta a multidão, como se fala em público, enfim, como se consegue adotar o trabalho coletivo, porque não sei se alguma vez tivesse essa experiência Já de ter uma tive, já banda. tive. Não banda, mas um grupo de música, sim, Um sim. grupo. Pá, e não há melhor experiência do que ter uma banda para se perceber o conceito do coletivo, não é? Porque basta haver um que esteja desalinhado e nada funciona. E, portanto, a juntar a isso, portanto, eu admito, ao longo destes anos todos, talvez seja apaixonado por criar, porque não é propriamente aquilo que gastas, mas é aquilo que tu crias, que efetivamente é o teu legado, não é? Sim. Se um dia se quiser falar sobre o que é um legado, realmente é mais por aquilo que tu crias do que propriamente sobre aquilo que tu Do que tu gastas, falas, não é? ou do que tu Do que tu falas. falas, ou do que tu falas, ou daquilo que gastas, não é? E, portanto, sempre foi essa minha vertente. E agora, mais recentemente, como um dos fundadores da Nbanks, uma fintech especializada em open banking. Excelente. Olha, excelente introdução. Acho que efetivamente não conhecia esse projeto, vamos lá, que parecia só uma parte social, mas também de integração dessas pessoas não só na sociedade e uma perspectiva de crescimento, mas também pressionar as pessoas a importância que, se calhar, por vezes nós esquecemos isto no tecido empresarial, que temos que nos entreajudar, né? Às vezes as Sim, pessoas sim, falam sim. muito em concorrência, mas acho que também há formas, mesmo com a concorrência, trabalhar com eles em conjunto, né? Acho que, Sim, sim. acho que, acho que, Ou mesmo não concorrencial, mas estás apto também para devolveres à sociedade algo que tu tens, seja a nível de claro. cultura, de conhecimento ou meios, não é? Boa. Depois deste trajeto todo, ou seja, talvez seria natural tu seguires esta linha, como disseste muito bem, da área financeira. Como é que nasceu aqui o Nbanks no meio deste. Já estava na vossa mente? Já era Sim, um bichinho que estava lá e de um momento para o outro sim, acordou? sim. Se calhar agora olhando para trás, admito que foi um conjunto de, diria, pontos que acabaram por se conectar, como diria o Uhum, Steve Jobs. E também acredito piamente na ideologia do Ortega y Gasset, não é? Que diz que o uhum, homem é ele e a sua circunstância, e de facto foi um conjunto, diria, de factos ou circunstâncias que acabaram por levar ao nascimento da Banks. Em concreto, vê lá a primeira coincidência, na altura em que a Europa se começava a preparar para instalar o conceito do Open Banking, ou seja, este conceito de poder abrir o ecossistema bancário para outras empresas que não apenas exclusivamente os bancos. Portanto, isso é mesmo. daí que surgem as fintechs e outras empresas que operam hoje na área bancária, quer a nível de pagamento, quer a nível na agregação de informação bancária, enfim. Foi na altura que eu estava exatamente a liderar esse projeto na entidade bancária onde eu estava enquadrado. Uhum.
E ainda me recordo, numa bela viagem em que nós fomos convidados para ir assistir ao momento em que foi feita essa comunicação formal de que a entidade Uhum. bancária iria ser adquirida por outra entidade bancária. Foi nessa viagem de retorno que eu estava a olhar para esse dossiê e comecei a perceber que realmente o Open Banking viria para claramente vingar. Certo. Sobre que tipo de benefícios e impacto é que o Open Banking iria ter, sobretudo para empresas, sobretudo para os chamados consumidores finais, e portanto a Gênesis foi aí, depois comecei a conversar com outros colegas, que hoje são os fundadores da Endbanks, começamos a definir o modelo de negócio e começamos a jornada, que eu até te diria muitas vezes, à imagem do que eu também digo quando as pessoas fazem a pergunta, nós íamos com um PowerPoint e a verdade. É quase aquele lema dos Sex Pistols, quando eles diziam, nós temos 3 acordes e a verdade. Era isso que eles Certo. diziam. Nós só tocamos 3 acordes e dizemos a verdade. Esse é o nosso sucesso. Uhum. E nós, de certa forma, acabamos por efetuar a mesma coisa. Tínhamos um PowerPoint e dizíamos a verdade sobre aquilo que seria o nosso modelo de negócio, nomeadamente a visão que temos do Open Banking e que impacto é que esta abertura do sistema bancário iria provocar, porque na verdade, e tu também de certa forma Sim. acabas por estar dentro deste ramo, o setor bancário sempre foi muito tradicional. E, portanto, mais tarde ou mais cedo haveria esta oportunidade, este surf wave, digamos assim, de toda Esta a gente conseguir revolução, vamos navegar chamar. e de aproveitar esta revolução bancária, mas estando, eu diria, do outro lado da barricada, não enquanto incumbente, mas Certo. enquanto a empresa que poderia atuar e, claramente, provocar um conjunto de inovações. Certo. E também, como tu dizes, ou seja, o objetivo nasceu também da vossa conhecimento que tinham em casa, mas também de simplificação do processo. Sim. Tu sentes, ou seja, que neste caso, este tipo de gestão que vocês fazem, como é que o papel da tecnologia, como nós sabemos hoje em dia, eu sei que, ou seja, as empresas são formadas por pessoas, há processos, nós não nos Uhum. podemos esquecer, mas qual foi, da vossa sensibilidade, o impacto que a tecnologia teve no vosso crescimento, atualmente? Sim. Olha, houve um aspecto que tu disseste aí que é importante, que é na capacidade de nós conseguirmos simplificar e conseguir tangibilizar aquilo que muitas pessoas já tinham pensado e que muitas até acreditavam que era fundamental para se fazer no seu dia a dia, mas não tinham meios para fazer. E é assim que eu olho para a tecnologia. É apenas o teu braço estendido para conseguires Uhum. fazer aquilo com que tu já tinhas idealizado. Eu estou a falar mais em concreto nesta vertente empresarial, porque Claro. diria, já é conhecido desde há bastantes anos os chamados executivos empresariais, as pessoas que têm que lidar com contabilidade, os Uhum. CFOs, os respectivos diretores financeiros, já muitos deles tinham esta necessidade de poder, por exemplo, agregar informação bancária, porque, Luís, Uhum. nem calculas a quantidade de horas, diria, de trabalho não útil, de trabalho de nenhum valor acrescentado, que Certo. pessoas altamente qualificadas têm de forma diária de despender a simplesmente agregar informação bancária diariamente, ou seja, ir a um banking de cada entidade bancária, ter que agregar informação e depois, a partir daí, apurar os saldos bancários, os movimentos contabilísticos, identificar quem pagou. Isto até parece estranho, mas, na verdade, Mas que consome imenso tempo, como tu dizes, né? consome imenso tempo. Tem Se me muito valor perguntares, acrescentado, não é? exatamente, tem muito valor acrescentado, mas se me perguntares, a tecnologia foi tão disruptiva ao ponto de pôr as pessoas a pensarem em algo que nunca tinha pensado? Não. Eu diria que no nosso caso foi apenas alguém apresentar uma solução que os próprios gestores já sentiam na pele há muito tempo. Ou seja, o E problema, a dor já estava lá, pronto, já estava a dor já identificado. estava lá. Já estava. Exato, porque existe essa, se quiseres, essas duas epifanias, não é? Há uma epifania de dizer, olha, eu sei qual é a tua dor e tenho aqui a tua solução. Há outros que é uma epifania completa, como por exemplo quando o Steve Jobs apresentou o iPhone, aí foi uma verdadeira epifania, porque as pessoas nem sequer tinham a percepção dessa Imaginável, necessidade. sim. Sim, sim. Pronto. No nosso caso, foi mais ir de encontro a uma necessidade que já era conhecida. Se tu fosses perguntar em jeito de inquérito o que é que estes profissionais da área financeira ou executiva gostavam de ter, todos diriam, pá, acelerar o processo de fazer uma correta conciliação bancária, ter a Claro. informação diária sobre o meu mapa de tesouraria, por exemplo. Há empresas
que ainda estavam a consumir cerca de 1 ou 2 dias para saber qual é que era a situação real da sua tesouraria 2 dias antes, já para não falar de uma semana E, quando se desculpa, fala em empresas multinacionais. e a pergunta que se faz às vezes, desculpa de interromper, Orlando, é como é que essas empresas viviam e ainda vivem nesse mundo? Ou seja, isto não é uma crítica, ou seja, atenção, porque nós, como sabemos na realidade, as empresas, quando nós fazemos uma venda, as empresas não recebem no momento, vamos lá chamar assim, Sim, há prazos a pagar, e se nós não tivermos esses, vamos chamar, então aproveitando a onda que existe da inteligência artificial, se nós não aproveitarmos os dados barra informação e ela não estiver disponível de uma forma fácil, acessível e que quase todas as pessoas percebam o que é que está lá, como é que se pode gerir uma empresa, não é? Eu acho que esse é o sim, vosso papel, tentar facilitar sim, é isso que mesmo, é isso quase mesmo. qualquer pessoa pode perceber o estado real da empresa a nível financeiro. Sim, Corrijo-me se eu disser que é uma coisa incorreta. sim. Nós até costumamos dizer que tu, sem medir, não consegues gerir. É quase Sim, um uma chavão, frase, sim. é um chavão. Mas, na prática, por aquilo que parece, a estatística bate esta realidade. Há muitas empresas que não sabem gerir, porque não sabem medir. Ou seja, vão mais pela intuição, ou então, quando apuram os dados, é mais numa fase muito mais avançada e muitas vezes tem que se tomar um conjunto de decisões, a chamada microdecisões, com base em intangíveis, com base em coisas não concretas, mas com base em pressupostos ou assunções que depois podem não efetivamente corresponder, não é? Claro. E isto já para não falar de poucas empresas hoje, por exemplo, já terem a capacidade de fazer o forecast, ou seja, a previsão dos seus ciclos de Sim, tesouraria, por exemplo, que eu diria são aspectos fundamentais que podem permitir que uma empresa, por exemplo, consiga ter uma melhor negociação com uma entidade bancária. Se tu conseguires prever e se conseguires ter um domínio maior de informação e mais atempada, se calhar podes apresentar-te à frente de uma entidade bancária ou de uma qualquer forma tipo diferente. Não. de entidade creditícia, muito mais bem posicionado, com outra visão do teu negócio e com um puro conhecimento do negócio. A juntar a isso, só para responder à tua pergunta, Uhum. as empresas têm resolvido de uma forma mais fácil, que é basicamente colocar mais pessoas. Eu É acho que assim é. que se resolve de imediato, é colocar mais pessoas. O processo nunca chega a ser eficiente, Sim. porque a solução mais fácil é basicamente colocar mais pessoas. Essas pessoas hoje, com a adoção deste tipo de tecnologias, passam a ser na mesma importantes e cada vez mais, mas mais no lado da interpretação e não tanto num lado operativo que não acrescenta valor absolutamente nenhum. Porque essa é exatamente a diferença entre as máquinas Claro. e o ser humano. É tu conseguires libertar capital humano para realmente pensar, interpretar dados, porque quem lida com contabilistas ou gestores de empresas, Sim, o pressuposto número um é que nunca há tempo. É impossível sim, ter tempo. É sim. impossível ter tempo para cumprir todas as responsabilidades fiscais, para conseguir cumprir com os fornecedores, para conseguir cumprir com os vencimentos dos colaboradores. Estas pessoas, no fundo, este conjunto de profissionais que trabalham nestas áreas, já para não falar nos auditores, nos contabilistas, etc., Claro. o pressuposto número um é que não têm tempo. E se não têm tempo, muito menos tempo há para estar a interpretar dados, para auxiliar o cliente a perceber a visão do negócio, as métricas do negócio, quais os riscos do negócio, que tipo de bottlenecks existem, porque não há tempo. E, E, portanto, a e- inteligência aqui, e que nós estamos a criá-la em sim, empresas à volta deste ramo, eu acho que o valor acrescentado é este. As empresas claro. conseguem ter outro tipo de perspectivas, mantendo aquilo que é o seu core, que é o seu valor acrescentado para o mercado, o seu propósito de valor, mas passam a ter outro tipo de mecanismos que lhe permite realmente conhecer melhor o seu negócio e que perspectivas têm à volta do seu negócio. E, no fim de contas tornam-se mais competitivas, mais sustentáveis, Exatamente. potencialmente aquelas oportunidades que muitas vezes são faladas em reuniões que eu gostava de fazer isto ou aquilo, se calhar as pessoas podem ser perfeitamente alocadas a essas atividades que precisam ser validadas, até mesmo como tu Sim. disseste muito bem, quando se vai a uma entidade bancária, se nós tivermos essa informação em nossa posse, temos mais argumentos para justificar porque é que nós queremos ir por aquela linha, ou seja, pronto, não é Sim, só sim, viver sim. o presente, mas ver o que é que pode Sim. acontecer no futuro, né? Já agora deixa-me só dizer-te Claro, que força. há muita gente que me dizia e aplicava esta metáfora, que é muitos empresários ou pessoas a título individual, mas falando de empresários, Uhum. muitas vezes eles confessam que vão aos bancos e quase que se sentem nus, no sentido de que do outro lado já há uma É, percepção total
sobre o nível de risco que ele tem, a potenciação de risco que aquele tipo de crédito a ser eventualmente facultado à empresa pode eventualmente gerar. claro. Há um desequilíbrio, diria, relacional, que faz com que a pessoa se sinta nua, do género, epá, Sim. eu sinto-me vulnerável. É quase refém, né? No final de contas. Sente-se completamente vulnerável porque não tem o mesmo domínio de dados, não é? Sim. Portanto, há Eu- quase que uma força desigual, não é? E assim, eu diria, com estas camadas de informação, com estas ferramentas poderosas, consegue já ter um nível muito mais equilibrado. e não menos importante, aumenta a sua literacia financeira, que dá um poder diferencial, tendo em conta, como nós sabemos, Portugal não está muito bem posicionado, mas que Uhum. provoca a pessoa que também possa olhar para o negócio de uma perspectiva diferente, né? Eu acho que isso é super relevante. Sem dúvida, sem dúvida. Diz-me uma coisa, Orlando, ou seja, além da função que tens como CEO da Nbanks, tu tens, acho que uma atividade bastante de valor, que é, tu dás, se corrijo-me se eu uma coisa mal, tu também dás aulas no Instituto Sim, Politécnico do Cabo de Ave, que eu sim. já tive aqui, como disse, em off, privilégio de entrevistar o Vítor Carvalho. Como é que tu Uhum. tentas aqui equilibrar, porque no fim de contas estás a ajudar jovens a partilhar um bocadinho da tua experiência e depois noutra fase do dia tu estás a gerir uma empresa que se tem que correr no dia a dia, tem uma velocidade, Sim. não pode parar. Como é que tu tentas fazer esse equilíbrio e partilhar essa experiência junto destas pessoas que podem vir ou não seguir esta carreira? Pá, eu acho que, acima de tudo, é o nível de motivação que tu colocas em tudo aquilo que tu fazes, não é? É quase um aproveitamento daquilo que o Fernando Pessoa dizia, que é põe tudo o que tu és em tudo o que tu fazes, não é? Eu até costumo dizer que são os mais ocupados que acabam por ter mais, diria, acabam por ter mais alguma disponibilidade, mais tempo, depois conseguem ter uma autodisciplina que se calhar é altamente diferenciadora quando comparado com outros, Sim. em alguma das hipóteses. E, e para mim, eu diria que dar aulas sempre foi um processo que me motiva, pois adquire-se um prazer enorme em partilhar conhecimento, em tu sentir que estás a fazer a diferença perante Uhum. as pessoas que estão à tua frente. Eu diria maioritariamente pessoas em início de vida profissional ou fim de vida de adolescente e a passar para outra fase, diria, da sua vida, que estão ávidas, claramente, de poder conhecer que mundo é que existe para além daqueles bancos da universidade. Tradução. Uhum. E para mim, e se calhar em jeito provocador, mas a mim dera-me no IPCA uma liberdade total para no curso de FinTech e poder adotar este pressuposto, para mim um professor é também, diria, um líder. Alguém Uhum. que tem que ter capacidade, obviamente, de comunicar e seduzir o outro. E há que aplicar a palavra. Um professor tem que saber seduzir os Sim. alunos para aquele tema que ele tem. Tem que saber incentivar, tem que abrir as pontes de comunicação para que aquilo que é o seu produto, porque no fundo Uhum. um professor é Claro. um comercial, é um líder comercial. Eu tenho um produto, e eu, enquanto professor, tenho um produto. E esse produto pode ser bem recebido ou não pelo mercado. E Claro. eu, por acaso, neste curso, ao início, no fundo das aulas, eu até acabo por me, diria, posicionar dessa maneira. Olha, eu sou um comercial que tem aqui um produto. Eu quero vos apresentar este produto com estas características e no final, o meu pressuposto é só um, é que vocês me comprem o produto. E como é que me Claro. compram o produto? Com as melhores notas que vocês possam ter, com um nível de exigência que eu também, obviamente, possa aplicar para que o produto possa depois ser bem consumido por vocês. E Parece valorizado, simples, não Luís, é? mas Sim, sim. isto Eu tem muito percebo. pano de, eu diria, tem muita, pode ter muita discussão, porque Claro. se nós vimos este lado de juntar as empresas ao mundo da aprendizagem, empresas tipicamente para sobreviver têm que ter uma componente comercial eficaz, um poder Uhum. motivacional, diria, ultra-humano às vezes, não é? Para conseguir conciliar agendas, mas eu diria, at the end of the day, o que tu tens no final do dia é alguém que está habituado a vender algo a alguém e que Uhum. se adota o papel de professor é a mesma pessoa, só que o produto é Claro. diferente. Sim. E, portanto, eu acho que é este game changing que as empresas fazem, ou pessoas da área Uhum. empresarial, quando passam para o ensino, passam acima de tudo um estilo diferente, um estilo de Uma vivência fazer a mesma diferente. cumprir as regras Sim, académicas, também. mas o produto diferente. Ou se Claro. quiseres, o produto é o mesmo, mas o rótulo é diferente. Sim. E acho que há outra parte também que se calhar também eu acho que pode ser, além do papel que estás a dizer como líder, professor, que acabas, na minha ótica, que acabas com algumas formações que eu também dou, que é
acabas quase que ser aluno também, porque tens que preparar o trabalho que vais apresentar, ou seja, tens de Exatamente. fazer muito research, Sim. muita preparação, porque a qualidade da informação que hoje em dia sai a uma velocidade e nós queremos tentar partilhar o máximo Validas em o teu próprio qualidade, conhecimento. Exatamente. em qualidade e não tanto em quantidade. E às vezes isto torna-se uma coisa, parece que não, pensamos, isto já está feito, mas parece que nunca está feito, por assim dizer. Não sei se tens essa É, sensibilidade. e se tu reparares, não sei se tens filhos ou não, eu tenho Tem uma dois. filha. Pronto, então se calhar vais de Uhum. encontro, porque eu acho que aquilo que pretendias é que fosse este tipo de conversa, né? Este Sim, tipo de sim, claro que diálogo. sim. Força. Pronto, e de facto nós ouvimos falar que hoje em dia a autoridade do professor está em causa, os alunos têm níveis de comportamento que não são os adequados, que se assistam a um nível de desmotivação absurda, quer de professores, quer de alunos. Eu acho que tem muito a ver com isto. Eu acho que se de facto antigamente tu tinhas um respeito pelo professor porque ele não era líder, era chefe Uhum. e tinha autoridade. Eu ainda me recordo que a autoridade era mesmo física, não é? Portanto, aqueles Sim. professores mesmo que eram, Parecia quase eram poder, austeros, vai, aquela coisa do tinham poder, né? aquele poder de realmente poder influenciar a tua vida. Tu hoje vais mantendo o papel eu diria, do chefe enquanto professor, ou esse professor ser chefe, mas já não tem autoridade. E também de Porquê? guia. Eu Porque penso, a minha sentido é que tu tens de ser um guia para ajudar essas pessoas, até faz sentido isso. aquela carreira, né? Exatamente, e portanto, se calhar se lhe das ferramentas ao professor para ele se transformar num líder intelectual e dizer, olha, meus amigos, eu tenho aqui um produto que pode transformar as vossas vidas, Uhum. aí sim, e se des mais poder aos professores para serem líderes e mais ferramentas, Uhum. aí é a verdadeira inspiração, porque obviamente, enquanto aluno, todos nós facilmente nos recordamos quem foram os professores que mais nos influenciaram positivamente. Eram os Vá. líderes, eram os líderes intelectuais, aqueles que te cativavam de forma diferente. E a Pronto, mim e até me aconteceu uma experiência, desculpa te interromper, que era um professor que era de uma área que a maior parte das pessoas não gostava, que era física, uhum. físico-química, mas a forma como ele partilhou era a aula que tinha mais presenças e era giro, ou seja, era a área onde não tínhamos as melhores notas, mas onde Uhum. havia mais presença, ou seja, isto era tudo ao contrário, né? As pessoas associavam, mas lá está, eu acho que era a forma como tu estás a dizer, transparecia, É, de é. motivação, às vezes de interesse, a forma como ele mostrava. Mas eu acho que ele também já tinha uma mentalidade que isso tu estás a dizer, tiveste abertura também do IPCA para te deixar fazer essa liberdade, eu acho que isso é muito importante. E ali o que Uhum. aconteceu, por exemplo, ele no primeiro dia de aulas que entrou, ele pôs-se em cima de uma mesa, por exemplo, para explicar, porque ele era muito pequenino, Sim, e dizia, eu sou o vosso professor de física e se vocês pensam que vão me seguir. E a forma como ele criou, quebrou ali um bocado o gelo, porque, sim. porque Foi era logo pela uma, surpresa. pronto, Foi e logo pela surpresa. Físico-Química era uma cadeira assim associada muito pesada, não difícil, e ele conseguiu levar avante esse processo. Mas lá está, isso tem a ver, indo de encontro ao ponto que tu me estavas a perguntar. A forma como eu adotei esta Uhum. experiência, e foi, de certa forma, arriscada, podia correr mal, mas também era a Claro. única maneira que eu via de poder, de facto, ser muito homogéneo entre aquilo que sou na empresa e aquilo que sou enquanto pessoa que pode partilhar conhecimento. Claro. Diz-me uma coisa, qual é que consideras os principais desafios que tu vês estes jovens e oportunidades, vamos lá aqui talvez muito focados na área, vamos chamar a área financeira, por assim dizer, na tua sensibilidade. Olha, eu diria mais do que a aquisição dos chamados conhecimentos técnicos, porque hoje em dia existem, diria, múltiplas formas de conseguires aceder às ditas ferramentas de gestão, Uhum. modos de aprendizagem super rápidos sobre a forma como tu podes, na área financeira, começar a gerir e a usar as ditas várias ferramentas, sejam Excel, sejam Uhum. outras ferramentas. A lacuna que eu vejo mais e que ao mesmo tempo é uma oportunidade é na capacidade de se conseguir transmitir e formar o chamado soft skill, que Certo, é sim. tu realmente consegues aprender facilmente fórmulas de Excel numa semana, mas não consegues aprender como eventualmente consegues captar a atenção de um cliente, consegues eventualmente seduzir um cliente a comprar o teu produto ou a teres os teus colegas a seguirem aquilo que é a tua sugestão de proposta de valor, tu não Claro. consegues aprender isto numa semana. Não. Isto é um processo. Certo, isso mesmo. E aí sim é que eu vejo, e muito mais numa área financeira, onde ainda há muita necessidade de alguém vender algo a alguém, de conseguir motivar alguém, de conseguir gerir Uhum. os respectivos projetos, ainda há muita necessidade de envolvência humana, Ah, sim. no fundo, criar empatia, como é que tu consegues ir mais além, o chamado extra mile. Isso é o que eu vejo, sinceramente, nos dias
que eu vou, destes anos que eu vou agora Uhum. tendo este papel mais de liderança nas empresas, isso eu vejo uma lacuna enorme. Vejo pessoas altamente competentes em diferentes áreas de conhecimento, mas depois na vertente de gerir pessoas, de gerir expectativas, de conseguir vender algo, aversão à venda, que é uma coisa que me aflige. Cada Sim. vez mais temos menos pessoas com vontade de vender algo. Eu costumo dizer, eu vendo todos os dias. Eu Claro, vendo todos os dias, vendo à minha filha algo que eu lhe peço que ela possa fazer, desde que seja boa claro. para ela, vendo à minha mulher, vendo aos meus sogros, aos meus pais, quer dizer, vendo aos meus Sim, colegas, eu nós estou estamos sempre a ativamente a vender. vender, só Eu que se estou calhar não sempre a chamamos a palavra vender. vender, não é? Claro, Chamamos a... e há claramente desmistificar, porque em muitos casos, não, eu nunca vou ser vendedor na vida. Pá, não, desculpa, isto é um dogma, é um princípio errado intelectual que estás a ter, porque na prática tu vendes. Agora, se é um produto físico, ou é digital, ou o que for, isso é É. completamente insignificante. E indo de encontro ao que perguntas, eu acho que vendo esta transformação de cada vez mais haver ferramentas de IA, cada vez mais haver uma potência de funcionalidades cada vez mais que facilitam o processo e as tarefas, Uhum. há ao mesmo tempo uma abertura de oportunidade enorme que não vejo muita gente a trabalhar, que é esta componente de soft skills, componente de Sim. gerir pessoas, expectativas, o cumprimento de expectativas com clientes, como eu estava há pouco a dizer, capacidade de seduzir um cliente, e portanto todo esse processo que a meu ver não vejo a ser acompanhado E, quer e, nas e até carreiras pode, académicas, quer noutras áreas. e até pode ter sido agravado agora com esta questão do Covid, né? Porque houve um afastamento das pessoas socialmente e que Sim, agora sim, parece que perfeitamente. existe aqui uma questão de, por um lado, as empresas não querem ferir as pessoas porque querem dar liberdade para as pessoas, mas também há a parte dos valores da empresa, há a parte dos valores sociais e como é que se interliga isto tudo e às vezes é muito difícil Sim, conjugar sim, isto, porque até é quase um requisito, como vejo nos jornais, que é, pá, se eu não tiver hipótese de fazer teletrabalho nesta empresa, possivelmente não vou trabalhar para ela. Isto torna aqui sim, sim. Eu diria desafio. que, em tudo, é um produto que foi feito, portanto, este conceito do Uhum. teletrabalho, que nós adotamos, atenção, nós também temos, Boa. mas lá está, mas com esta percepção de haver sempre uma rotina, de pelo menos uma, duas vezes por semana, temos que nos envolver, temos que estar em contacto, temos que nos, no fundo, obrigar a conviver fisicamente, porque os intangíveis não consegues vê-los à distância. Ah, sim. Uh, portanto, portanto, esta lógica do teletrabalho é um produto novo, pá, que Uhum. há de ter a Ciclo sua de vida. curva de adesão cada vez mais elevada, chega ao pico e depois começa outra vez a ter o chamado contraciclo, em que vai ser substituído por outro método, porque vamos chegar a Claro. essa conclusão. Vamos chegar à Boa. conclusão que depois, para a própria sustentabilidade do modelo empresarial, pá, é fundamental, pelo menos, haver um contacto, haver algo Claro. presencial, para reforçar os E, chamados soft skills. Não e é? no final do dia, nem que seja para ouvir o cliente que está do outro lado e a gente tem que saber o que é que ele efetivamente precisa, não Sim. é? Olha, eu até uso um exemplo, olha, que eu aprendi precisamente naquela formação que eu tive de futebol, em Uhum. que até vimos alguns exemplos de liderança, e neste caso em concreto, olhamos para um caso do Fernando Santos, que ele na altura foi um dos alvos da nossa análise, e Uhum. depois ele até deu uma entrevista, algumas entrevistas, e nós analisámos em que o conceito de liderança para ele não era quando ele fazia palestras, era no chamado dia a dia, naquela trajetória entre a ida de balneário para o campo, Balneário. em que ele Sim. chamava uma pessoa à parte, neste caso um atleta à parte, olha, a tua mulher, como é que está? O teu filho, já nasceu, não sei o quê. Ele dizia que isso é que era a liderança, não é depois estar naquele table board a Show dizer qual é off, a não é? tática, não Sim. sei, não é isso. É o dia a Uhum. dia, é a forma como tu te envolves e a forma como crias empatia. Isso é que é a chamada liderança contínua e não aquela mais de Circunstância. encargos, eu Sim. diria mais sensoriais, ou no mínimo quando estás à espera que um líder assuma esse papel, que é quando está à frente de toda a gente e diz qual é a estratégia que vai adotar. Isso é uma liderança pontual, mas a contínua passa pelo contacto, passa por saberes como é que aquela pessoa está, como é que se encontra, como é que podes potenciar. Porque no final do dia tens uma equipa, por isso tens que lidar. E Isso cada mesmo. um com a sua idiosincrasia, mapas mentais diferentes, as características diferentes, como é que olham para uns e para outros, enfim, Por todo esse forma a que não processo. percam, como costumo dizer, no final do dia, que não percam o foco e o objetivo. Exatamente. Diz-me uma coisa, Sim. Orlando, numa desta correria que existe da tecnologia, a velocidade que as coisas andam, como é que tu vês estas tecnologias emergentes e como é que o N-Bank se tenta, de uma forma,
acompanhar de forma a que entregue esse valor aos clientes, a tua sensibilidade? Olha, eu vejo aqui claramente, se quiseres, três dimensões óbvias, que uma é a robotização de processos, para tornar as Uhum, empresas eficientes. Com a adoção de RPAs, IA, processo robotizado, enfim, há imensos processos de caráter administrativo ou financeiros técnicos e de cumprimentos obrigatórios que vão ser claramente, diria, incididos nesses sim. temas, esta forte adoção de RPAs, Uhum, de uma forma transversal, seja no setor público, seja no setor privado, grandes empresas, pequenas empresas, qualquer entidade que tem que lidar com processos. Eu vejo aqui esta adoção da robotização como uma vertente que as empresas têm que explorar. Nós, obviamente, na Nubank, assim o fazemos. Neste caso concreto, implementar uma série de robotização de processos que habitualmente era necessário um ser humano fazer, como, por exemplo, uhum, abrir o home banking de cada banco todas as manhãs, extrair claro. Excel, fechar Excel, fazer conciliação bancária, ver quem pagou, quem não pagou, Certo, entretanto, bocejar um bocadinho, não é? A pessoa cheia de claro. sono, porque são processos que não têm grande impacto. Portanto, tudo isso já o fazemos e noutras empresas também, como é evidente, elas estão a Uhum, acompanhar todo esse processo. Depois, outra é a construção de mapas de gestão em tempo real e de caráter preditivo, ou seja, antecipar cenários. uhum, Vejo isso também como uma forte trend, que é, de acordo com este tratamento da informação, de acordo com uhum, os chamados padrões, quanto mais padronizado tiveres, mais claro. fácil, obviamente, é para tu construires vários modelos preditivos, mas que, por muito incrível que pareça, há muito poucas empresas que o fazem, e mesmo nas Sim, grandes, que nós temos sim. constatado que há grandes empresas que não têm ainda capacidade de agregar informação e ter modelos assertivos para conseguir aplicar o seu forecast, portanto, isto é outra Uhum, área. Eu diria se calhar vai parecer mais curioso, mas para mim tem uma forte vertente, é a vertente na área de charme comercial, a tal capacidade de seduzir, que eu se vejo a perder, vejo cada vez mais a perder. Há menos contacto, cada vez mais as pessoas leem scripts cada vez mais rápidos, ou veem vídeos, ou coisas muito obtusas. Há de chegar um momento em que vai haver uma altura outra vez de haver o contacto e alguém que tem que seduzir alguém no sentido de eu tenho aqui um produto que te vai claramente transformar. Um, e, e por incrível que pareça, vejo esta área comercial como uma grande oportunidade em que vai sempre haver essa necessidade de haver alguém que tem esse skill apurado para conseguir entrar em contacto e no fundo, rasgar fronteiras e conseguir ultrapassar o status quo que as pessoas agora vão tendo, que é sim. quanto menos contacto, melhor, quanto menos chamadas telefónicas, melhor. Se eu conseguir E, resolver por chat, melhor ainda. Isto vai tender para que alguém que consiga ter outro rasgo e outra capacidade comercial vai conseguir vingar. Esta é a minha visão. mas é giro a forma como tu partilhas isso, porque há aqui uma distância que é entre a parte da humanização, né? A parte da automatização, e às vezes as pessoas criticam, ou seja, para perderem o trabalho, porque vai haver coisas efetivamente, como disseste muito bem, que vão ser automatizadas, mas como também continuo a reforçar, e concordo contigo, que é a parte humana vai continuar a ser, porque vai haver oportunidades de negócio que se calhar não vão ser os robôs que vão descobrir, há aqui outro tipo de coisas que nós podemos conseguir de uma forma que recolher mais facilmente. Diz uma coisa, aqui para fecharmos aqui o ciclo do N-Bank, se calhar perguntava o N-Bank se não está só em Portugal, tem Sim, mais países, por isso já são bastantes, não vou dizer o número, mas se calhar podes-me ajudar nisso, que sim. é quais é que têm sido os principais desafios, que eu acredito que muitos deles também possam ser também culturais e regulamentares e tudo o resto, para que possam, assim, no sentido de uma perspectiva de longo prazo, da vossa perspectiva de crescimento. Sim, olha, atualmente nós temos serviço a ser aplicado em mais de 30 países, com uma grande predominância na Europa e em África. Na Uhum, Europa, aproveitando esta onda, digamos, do Open Banking, onde é claro. imperativo, ao abrigo de uma diretiva que se chama PSD2, Payment Services Directive, é uma diretiva que obriga claramente a que haja esta implementação do Open Banking e nós aproveitamos. Em África, por um conjunto de circunstâncias de oportunidade, desculpa que parece que alguém me estava a ligar. Não há Uh, problema, então. Portanto, e em África, por um conjunto de aproveitamento de oportunidades, estamos também já presentes em muitos países, sobretudo da África Austral, África, diria mais central, menos no norte,
onde se está a lançar as raízes do Open Banking. E como deves imaginar, o impacto é fortíssimo. Empresas que estavam habituadas a ter que abrir vários home banks e vários, diria, processos de informação e de agregação de informação de gestão de uma forma puramente arcaica e com vertentes tecnológicas cada vez mais difíceis de se conseguir Certo. gerir. E, portanto, para te responder, estamos ativamente presentes em vários países já, em mais de 30. Para ir de encontro também ao que estavas a questionar sobre que tipo de obstáculos, desafios, desafios. Sim. Nesta vertente, eu diria mais uma que é o facto de apresentar inovação que em muitos contextos é extremamente disruptiva, ou seja, tu muitas vezes entras num contexto em que, por mal ou bem que a empresa esteja a trabalhar, há uma rotina. E a verdade é que no final do dia, mal ou bem, é entregue um determinado propósito de valor em que essa empresa Claro. continua no fundo, a faturar, continua a ter o seu processo habitual. E tu mudares uma rotina numa Claro. empresa ou num contexto é das coisas mais difíceis que pode haver. Uhum. Parece fácil, mas é mais fácil um particular adotar uma nova app para, por exemplo, implementar métodos de ginásio em casa, fazer exercícios físicos, imagina, adotar ritmos de leitura, enfim, do que numa empresa. Porque numa empresa há um fluxo, há um processo, que muitas vezes até nem sequer está documentado, mas já é instituído, e às vezes quando tens um produto de valor acrescentado para provocar essa disrupção, pode demorar mais tempo do que aquilo que era suposto. Portanto, um dos desafios para a implementação tecnológica é este. É isso, sim. No mundo empresarial, quanto tempo demora uma empresa a adotar um novo processo? E que muitas vezes até começa por ser altamente decisivo tu teres alguém internalizado nessa empresa que seja um stakeholder do projeto, seja alguém verdadeiramente apaixonado por aquilo que Um está a fazer, embaixador, vamos chamar um assim, é? embaixador, vamos chamar-lhe assim, um embaixador que compra a ideia e que realmente possa Evangelize galvanizar essas tudo, pessoas evangelize aqui a e comunidade. evangeliza aquilo. Pronto. E, portanto, às vezes o desafio é conseguir fazer com que tu ajudes o embaixador que já comprou a ideia e como é que num prazo, vamos admitir, 2, 3 meses, a empresa começa a adotar esse novo tipo de comportamento. Pronto, e depois há os mais resistentes, outros menos, tem a ver Claro, com o hábito, não é? Como se costuma dizer, o hábito faz o monge, não é? E, claro, portanto, isso é um dos maiores obstáculos que se tem. Mas não é só acredito, para sim. nós, de certeza É que há, global. é cada vez mais global. O outro, eu diria, é mais uma perspectiva de harmonizar o tipo de regulação que existe à volta do Open Banking, enquanto que na Europa está a ficar mais maduro. Há determinados países ou áreas, diria, geográficas no mundo que ainda não estão totalmente Uniformizado. harmonizados e uniformizados. Por exemplo, no caso da África é um desafio, porque claramente impera que cada país, à sua medida, tenha que adotar internamente a conduta e a implementação do Open Banking. Portanto, cada um com visões diferentes. Portanto, para fazer um processo homogeneizado é capaz de demorar. No entanto, a nossa tecnologia já permite, no fundo, construir esse tipo de propósito de valor do Open Banking, adotando RPAs e adotando outro tipo de sistemas, e não propriamente para aquilo que é um mecanismo idêntico à PSD2 na Europa. Boa, excelente. Olha, aqui para finalizarmos mais ou menos a nossa conversa, ia sugerir aqui, partilhares aqui comigo algum livro, se calhar alguma palestra ou filme que gostasses de partilhar, Ah, que ok, consideres ok. de referência. Sim, sim, olha, livros, éramos capazes de estar a tarde toda aqui, que é uma das grandes paixões, mas eu diria, olha, gosto muito de biografias, adoro conhecer a vida das pessoas, aquelas mais influentes e que de certa forma acabaram por nos fazer apaixonar por aquilo que foi o seu percurso. Eu tenho uma pessoa que muito estimo, que infelizmente nunca o conheci vivo, porque eu quando nasci já tinha falecido, que é Winston Churchill. Já li várias biografias dele. Aquilo que eu poderia recomendar é Winston Churchill, Uma Vida, do Sir Martin Gilbert, em que Uhum. fala sobre um homem com tantos defeitos e vícios.
e que se calhar por causa desse mesmo vício e dessa forma dele ver as coisas de forma tão diferente dos outros, é que era a única pessoa capaz de enfrentar o regime nazi e todo aquele, no fundo, todo aquele drama que se vivia e todo Claro. aquele efeito, como é evidente, nefasto que se viveu. Portanto, é uma pessoa super apaixonante, cheia de defeitos, mas com um humor incrível, não é? Se formos a conhecer cada vez mais alguns pormenores da vida de Churchill, ele tem histórias incríveis, que são mesmo ele, se calhar, com todo o seu defeito e virtude, é que era a única pessoa capaz de fazer aquilo que fez. Portanto, fica a minha É recomendação, referência. Boa. a minha referência, Winston Churchill, Uma Vida, do Sir Martin Gilbert. Filmes. Boa. Dois, se calhar. Chamado Whiplash, com J.K. Simmons. Não sei se há uma vez viste o filme ou não. Pá, Por é acaso não. absolutamente brilhante, tens que o ver. Que me apanhou de surpresa porque eu ia ver o filme sem aquela grande expectativa, estava a fazer um pouco de zapping, imagina. Sim. Depois de repente apareceu-me o filme, eu por acaso gosto do ator, e fui ver. Epá, é um filme que me apanhou completamente retumbante, porque não só juntava o jazz, mas acima de tudo pela determinação e a capacidade de superação que um aluno tinha em conseguir impor respeito ao seu professor. E, na verdade, o próprio professor, de uma forma, eu diria, não muito agradável e com métodos altamente discutíveis, na Desapropriados. prática, ele queria que o aluno fosse melhor do que ele. Só que tu só consegues perceber se vis mesmo o filme atentamente e, se calhar, Ok, se vou te ver isso. obrigar a ver o filme 2 ou 3 vezes para perceber toda a plenitude. Portanto, para mim, foi um filme extraordinário. O outro é o Quarto do Filho, do Nanni Moretti, completamente diferente, mas que põe, eu diria, as pessoas a pensar sobre a filosofia de vida, os valores de vida, porque é que estamos aqui, a importância dos filhos na nossa vida. Enfim, não querendo ser spoiler, também é um vídeo que nos faz pensar. Muito Boa. diferente do outro, mas que também, à sua medida, me impactou. É aquele que me vem à memória. São aqueles que me vêm à memória quando tu me estás a perguntar isso. Força. Pronto, e Excelente, excelente. Excelentes fica essa referências. recomendação. Algum conselho que te deram que tu guardes como referência? Olha, um conselho que vem muito de músicas, porque as músicas também, à sua medida, são conselhos, não é? Alguém que tem ali um Sim. poema ou um título e te faz pensar. Gosto muito do Live and Let Die, do Paul McCartney. Não é dos Beatles, Sim. foi já numa fase em que ele já estava, ele e a sua banda, os Wings, em que ele tem esta música, depois foi acabado por interpretar ou fazer uma espécie de remix através de Guns N' Roses, que essa até teve muito impacto, mas o Live and Let Die para mim é uma boa mensagem, é um bom conselho de vive o máximo que puderes e deixa morrer, deixa enfraquecer aquilo que tem mesmo que acontecer. E, portanto, esta necessidade de viver o dia ao máximo é uma mensagem interessante e que me deixaram, a todos nós, milhões de pessoas, e cada um interpreta à sua maneira, mas esta música especialmente foi marcante para mim. Boa. Última pergunta e talvez a mais fácil dentro desta jornada profissional em bancos e académica. Se houver algum tempo para um hobby que queres partilhar? Epá, olha, música, se calhar pelas razões óbvias, além de ouvir, interpretar, portanto, dentro do tempo que posso ouvir música e quando existe tempo também tocar, Sim. algo que me apeteça. Pá, e um velho vício que adoro desde a adolescência, que é jogar computador, jogar jogos. Boa. tenho um gosto enorme ainda, com esta bela idade de 44 anos. Ainda tenho esse velho vício e que admito e confesso, ajuda-me muito para ultrapassar obstáculos e ter um mindset virado para soluções. Parece Boa. incrível, mas provavelmente há aí, desde que não seja em demasia, evidentemente, Claro, há um nada em equilíbrio excesso, claro, entre as coisas. naturalmente, nada em excesso faz bem, nada, absolutamente nada, Isso nem mesmo. água em excesso faz bem, portanto, Isso mesmo. o jogo de computador é um vício que eu, quando eu posso e tenho tempo, faço e ajuda-me claramente também para às vezes até ultrapassar alguns obstáculos que eu tenho em mente e se calhar por jogar num jogo qualquer ajuda-me a encontrar uma solução. E se calhar estás no teu momento e é uma forma, se calhar não estás tão focado e se calhar sai ali aquela ideia que Sim, se calhar sim, dava é ali. isso mesmo. É isso mesmo. Excelente. Orlando, agradeço. Mais uma vez, parabéns pelo projeto.
Obrigado, muito Luís. sucesso e vamos falando. Eu também, já agora deixa-me deixar-te uma palavra, porque isto parece que não, mas quando se começa um projeto é muito duro no início. Portanto, eu tenho acompanhado e a minha máxima, o meu máximo pedido é que tu continues, que à medida que o tempo vai passando tenhas mais followers, tens um modo de apresentar a entrevista excelente, e, portanto a minha recomendação é que ouçam e que tu continues, independentemente do sucesso que venhas a alcançar ou não, mas que eu acredito que à sua maneira isto também te motiva para o teu dia a dia. Claro que sim, olha, agradeço as palavras e saúde para todos, que eu acho que é o mais importante no meio disto tudo. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado.